propósito de estarmos aqui nessa noite, entoando hinos de louvor e adoração, celebrando ao Senhor, é porque Ele foi lá na cruz do Calvário por mim e por você. E por isso que graças à oferta, à vida, sacrifício do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui. Por causa da sua vida, por causa da sua morte, por causa da sua ressurreição, por causa da obra da cruz, por causa do poder do Espírito Santo sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, é que estamos aqui. Então você vai abrir a sua Bíblia em João, capítulo 17. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 17. E a palavra de Deus nos diz assim no verso 3. E a vida eterna é isto: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. E a vida eterna é isto: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas e falhas. Deus, em garantia, Senhor, ao nosso perdão por causa do teu sacrifício na cruz do Calvário. Nós te damos graças pelo perdão, pela graça da reconciliação, Deus da restauração, porque fomos, ó Deus, retirados das trevas para a maravilhosa luz. Estávamos distantes, desgarrados como ovelhas sem pastor, e o Senhor nos reconciliou em Cristo Jesus, e mediante a morte, o sacrifício na cruz do Calvário, nós somos atraídos, ó Deus, para te adorar, para te conhecer, para, Senhor, te servir. Pois nessa noite, o Espírito Santo de Deus, fale, Senhor, aos nossos corações, para te conhecer, para te amar e para te servir, para te glorificar, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. A vida eterna é um relacionamento especial com Deus, através do Senhor Jesus Cristo. A vida eterna é um relacionamento especial com Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Então, se parássemos para pensar nessa noite, do que essa congregação, do que essa igreja, do que nós mais necessitamos, não é de estruturas. E olha que esse ambiente, esse local está muito bonito, está muito bem arranjado, muito bem trabalhado. Os irmãos têm dado do melhor juntamente com os seus líderes nesse ambiente. Mas o que nós mais carecemos nessa hora, nessa noite, é da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, do Senhor em nossas vidas. E é isso que o texto de João, capítulo 17, nos revela. O que é a vida eterna? A vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. A vida eterna é a manifestação da pessoa de Deus. Da pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, em manifestação. As três pessoas se revelando em unidade, trazendo graça, poder e glória na vida da igreja, santificando a igreja, trazendo vida à igreja, trazendo vida de Deus, vida do alto, vida dos céus, nova vida espiritual.
É Deus manifestando a sua glória de maneira incomparável a qualquer experiência de beleza e amor que já sentimos, que nos revela seu amor infinito, amor salvador e redentor sobre as nossas vidas. O texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não viva sem sentido, não viva sem propósito, não seja influenciado pelas demandas da vida, mas tenha propósito na vida, tenha sentido na vida, tenha novo sabor e experiência viva da parte de Deus. O texto diz que cada crente, cada novo decidido, cada pessoa alcançada pelo Senhor Jesus Cristo, pela fé no Salvador Jesus, deve conhecer em profundidade do que Jesus fala e revela sobre vida eterna. Um certo homem chamado Nicodemos procurou a Jesus para compreender como Jesus realizava milagres, operava sinais e prodígios em uma alta madrugada, em um ambiente de escuro. Jesus conversa em particular com aquele homem, fala sobre os segredos de Deus, sobre a revelação do reino de Deus. E aquele homem, um homem estudado, um homem muito culto, um homem muito bem preparado na religião judaica, mas ele tinha uma necessidade. Ele tinha muitas dúvidas. O seu coração tinha a ausência do poder poderoso, da presença de Deus, mesmo sendo um líder eficaz e um homem muito culto. Jesus, ele falou que para entrar no reino de Deus, que para acessar as coisas de Deus, que para se aprofundar na beleza da glória e da presença manifesta de Deus, se faz necessário nascer do alto, nascer de Deus, para experimentar a vida eterna. Vida eterna é experimentar a vida dos céus. Vida eterna é experimentar mais de Deus em nossas vidas. O capítulo 17 de João é conhecido como a oração sacerdotal do Senhor Jesus. Antes de Jesus ir para a cruz do Calvário, o Monte Calvário, Jesus, ele intercede, ele roga ao Pai, ele ora pelos seus discípulos, para que todos os seus discípulos viessem a ter uma experiência em intimidade, em profundidade, em verdade, viessem conhecer de fato o que significa aquilo que Jesus diz: vida eterna. Vida eterna é deixar o coração ser transformado pela beleza do caráter do Senhor Jesus Cristo. Vida eterna é ter agora a inclinação da carne sendo transformada pelo poder, sendo regenerado pelo poder do Espírito Santo. Vida eterna é deixar-se ser conduzido pelo poder do Espírito Santo, como diz Jesus lá também no capítulo 3 de João, que é todo aquilo que é nascido do Espírito é guiado pelo Espírito Santo. Vida eterna, logo, é experimentar mais de Deus e poder testemunhar aos familiares, aos amigos, aos vizinhos, a todos aqueles que estão ao nosso redor: eu conheço o Senhor Jesus Cristo. Nessa noite precisamos sim entoar louvores a Deus,
precisamos encher esse ambiente de todo louvor, de toda adoração, mas devemos sair por essas portas, tendo a convicção que entrando no culto, que lendo a sua palavra, penetrando o ambiente de oração, nós somos tocados pelo poder da graça, do Espírito Santo de Deus, logo somos transformados, temos a nossa vida agora sendo moldada, renovada, restaurada pelo poder do Senhor Jesus Cristo, e agora sim podemos testemunhar. Eu conheço ao Filho de Deus. No versículo 3, Jesus define claramente o significado de vida eterna. Não se trata apenas de existir para sempre. É interessante que Jesus, conversando com Nicodemos pensou que vida eterna era voltar para o ventre da sua mãe. Vida eterna era ter que agora fazer o caminho reverso do embrião agora ao ventre, ao útero da sua mãe. Mas Jesus estava falando que vida eterna significa abrir espaço em meu, em seu coração, para o poder do Espírito Santo moldar as nossas vidas, transformar as nossas vidas, para aquilo que o texto em Romanos capítulo 8, verso 29 diz que nós somos predestinados, chamados, eleitos para sermos moldados, sermos encontrados, transformados na imagem e semelhança do Filho de Deus, Jesus Cristo. Não se trata de viver para sempre, quando se fala sobre vida eterna, pois há esse entendimento, viver para sempre, uma vida que se perdura, que é perpétua, que dura muito tempo, mas precisamos entender nessa hora, que quando Jesus ele fala sobre vida eterna, Jesus ele está falando de uma vida que vem da parte de Deus, penetra o coração daquele que crê, lhe dá agora novo rumo, novo significado, agora novo sentido para a vida, e é poder de Deus pulsando e gerando em nós poder transformador em nossas vidas. Em João capítulo 5, verso 24, o Senhor Jesus, ele diz que aquele que ouve as minhas palavras, crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. E a vida eterna de Jesus tem poder para transformar o meu e o seu caráter. Tem poder para nos tirar da morbidão, da frieza, do estado de morte, de frieza espiritual, de agora sermos chamados testemunhas vivas, porque agora temos a vida de Deus sendo agora penetrada em nossas vidas. Em João capítulo 6, verso 47, a palavra de Deus diz: em verdade lhes digo, que aquele que crê tem a vida eterna. Em João 10, 28, eu lhe dou a vida eterna de Jesus, e vocês, tendo a vida eterna, não perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. João capítulo 14, verso 6, Jesus respondeu: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. 1 João 2,25, esta é a promessa, e aquele que fez disse: vida eterna. João 6,40, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho, nele crer, tenha o quê? Tenha a vida eterna, e essa vida eterna se manifesta no presente,
transforma o nosso passado, nos mostra um futuro glorioso e traz poder sobre o nosso corpo e o estado mortal do ser humano, trazendo poder no último dia para ressuscitar os nossos corpos. Em João 7, 38 e verso 39, o Senhor Jesus, ele disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele, Jesus, estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberia aos que nele crescem. Até então o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Mas você sabe, quando Jesus ele foi glorificado, em João capítulo 17, no verso 1, 2 e 3, diz que Jesus ele ora ao Pai antes de subir ao Calvário, dizendo que ele havia glorificado ao Pai, revelando toda a verdade do reino de Deus para todo aquele que nele crê, e que agora na cruz do Calvário ele estaria glorificando a Deus através da sua vida totalmente em renúncia, em entrega absoluta ao Deus Pai, ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando Jesus ele é glorificado na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia, é-nos enviado poder de Deus, poder do alto, poder do Espírito Santo, para transformar e nos fazer testemunhas vivas de Jesus, conhecendo agora de dentro para fora. Vida eterna não é apenas um destino que nos aguarda, mas é uma qualidade de vida, é uma experiência com Deus, é um caminho de contato pessoal, diário com a pessoa de Deus, impactando nossas vidas, moldando nossas vidas, transformando as nossas vidas. Podemos, meus irmãos, experimentar a vida eterna hoje mesmo, aqui e agora, vivendo através de um relacionamento intencional na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Há muitas pessoas que se achegam, que se aproximam de Jesus para receber mais uma bênção, para lhe pedir uma bênção especial. Jesus, segundo aqui já dito, em Lucas capítulo 1, verso 37, diz que nosso Deus tem poder sobre todas as coisas, porque Ele é o Deus do impossível, nada é impossível para o nosso Deus. Ele pode abrir portas, pode nos levantar da humilhação, nos colocar sobre os reis, nos dar condições de honra, de glória, mais do que as bênçãos materiais. O propósito de Deus é nos levar a um relacionamento íntimo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para nos conhecê-lo pessoalmente. Por isso que nessa noite, vida eterna é um chamado de Deus, em união com o Espírito Santo de Deus e a sua palavra revelada. Por isso que conhecer a Jesus, conhecer a Deus, é um chamado do Senhor a cada um aqui presente. Deus não quer apenas que saibamos sobre Ele, mas que conhecemos pessoalmente. É muito bom quando conversamos sobre Deus, quando alguém pega a Bíblia, começa a folhear, começa a falar sobre textos bíblicos, sobre narrativas bíblicas, sobre reis, sobre acontecimentos passados, sobre a vida dos profetas,
sobre narrativas, sobre as parábolas, sobre os ensinos de Jesus, mas é totalmente diferente quando você entra na presença de Deus para experimentar mais de Deus, testemunhando aos outros, não sobre Deus, mas daquilo que você conhece em intimidade, em revelação, daquilo que Deus quer revelar mais da sua pessoa no seu quarto, em sua relação íntima, através da oração e da leitura da palavra. Por isso que devemos buscar um relacionamento diário, contínuo com Deus, por meio da oração e da leitura sistemática da palavra de Deus. Mas não é a leitura por si só, não é dizer que conhece mais da Bíblia, é aquilo que Moisés, no capítulo 3, estava caminhando pelo deserto, estava se distanciando do propósito de Deus. Deus vai até o seu encontro, se revela através de um arbusto, de uma sarça que está sendo tomada pelo fogo, pela presença de Deus, não se consome. Moisés olha para aquilo e diz: eu conheço tantas coisas, mas esse mistério eu não conheço. E naquele momento, Deus se aproxima de Moisés, pede para ele tirar as suas sandálias e diz que aquele lugar é terra santa, é ambiente sagrado, é onde Deus se revela. Moisés aprendeu em experiência íntima com Deus que saber mais de Deus é deixar Deus se revelar ao meu e ao seu coração. Meus irmãos, nessa noite, precisamos verdadeiramente aceitar o chamado de Deus para aplicar algumas verdades às nossas vidas. Em primeiro lugar, a vida eterna, ela se dá na vida daquele que crê hoje mesmo, em experiência com Deus hoje mesmo. Jesus, ele quer de mim e de você uma posição, uma decisão, um posicionamento, uma busca íntima e sincera, como diz lá em Mateus capítulo 6, verso 33, que devemos buscar a Deus sobre todas as coisas, ter a primazia, buscar a Deus em primeiro lugar, sabendo que Deus deseja se revelar a cada um de nós. Devemos viver diariamente na presença de Deus, desfrutando da sua comunhão com a sua presença. Conhecer a Deus, como diz em Oséias, capítulo 6, verso 3, é um caminho perpétuo que não tem fim, como um degrau, uma escadaria. O desejo de Deus é manifestar-se a nós, ao ponto que nós desenvolvemos uma busca de procurar, de buscar mais a Deus. Ele deseja se revelar mais e mais a cada um de nós. Por isso, devemos dedicar maior tempo das nossas vidas através da oração. Dedicar maior tempo das nossas vidas através do estudo das Escrituras Sagradas. E por fim, devemos, se quisermos experimentar a vida eterna de Deus, precisamos entregar a nossa vida por completo, sem reservas, em uma atitude de renúncia, abrindo mão dos nossos bens, valores e aquilo que reconhecemos ser as coisas mais importantes que temos na vida. Nessa noite, Deus, ele deseja nos conduzir por um caminho de conhecimento, mas não é conhecimento humano, é conhecimento da sua revelação,
da sua própria vida, da sua beleza, do seu caráter, da manifestação da sua glória. Quem sabe nessa noite você possa dizer: eu já conheço a Deus porque tenho frequentado a escola bíblica dominical. Eu já conheço a Deus porque tenho participado de alguns cultos e de algumas reuniões. Porque eu já conheço a Deus porque tenho frequentado alguns ambientes religiosos. Nessa noite, é o Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, que nos faz um convite especial para caminhar além daquilo que nós temos por conceito sobre Deus. Deus, ele deseja revelar mais da sua pessoa, da sua glória, da sua presença, da sua bondade, manifestar mais da sua bondade sobre as nossas vidas. E tudo isso se resume: vida eterna, vida de Deus, vida impactante, descendo dos céus e trazendo significado a cada vida aqui presente. Por isso, te convido a ficar em pé e a orar ao Senhor Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa hora, nessa congregação, ó Deus, reconhecemos e cremos, Senhor, que a Tua vontade é se revelar, que a Tua vontade é manifestar a Tua vida, que a Tua vontade, ó Deus, é nos levar a um caminho de profundidade, ó Deus, de mais, ó Deus, intimidade com o Senhor, ó Deus, de inflamar as nossas vidas numa relação, ó Deus, de compromisso, ao ponto, ó Deus, de saborearmos, Senhor, e de dizer: eu conheço por completo a vida de Deus, a vida eterna. Pai, em nome do Senhor Jesus, a começar em mim, ó Deus, em nós, ó Deus, nos leva à experiência mais profunda com o Espírito Santo de Deus. Ó Deus, leva-nos, Senhor, a uma experiência, Deus, poderosa, impactante, ó Deus, para, Senhor, te conhecer e manifestar, Senhor, da Tua bondade, da Tua glória, aos vizinhos, aos amigos, aos irmãos, aos parentes. Ó Deus, que nessa hora, Deus, saiamos, ó Deus, por essas portas, indo para as nossas casas, para os nossos lares, incomodados, Senhor, para orar e te buscar, para conhecer mais sobre a vida eterna. Revela o Espírito Santo de Deus a cada um aqui presente mais da vida eterna, mais, Senhor, da alegria, do prazer, do gozo, Senhor, de estar em uma relação íntima com Tua palavra, Senhor, e em sintonia, em oração com o Senhor. É o que nós oramos, o que te pedimos nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.